Então a gente tem que colocar a placa numa posição em que ela fique bem apoiada aqui, tá? Ela fique bem apoiada. E você tem que centralizar ela com o bocal aqui e aqui, ó, tá? Aqui e aqui, na frente e na lateral. Ele tem que estar alinhado no meio do chipset, tá? Então vamos lá. E tem que estar alinhado também no meio da resistência de pré-aquecimento, tá? Tem que estar tudo muito bem alinhadinho. Bom, então eu vou alinhar aqui, ó. No bocal da IR6000 tem uma flecha indicando o ponto central. Eu vou alinhar direitinho e vamos colocar o termopar aqui, ó, bem do ladinho do chipset, tá? Ó, tá bem encostadinho do chipset. Não tem problema se ficar 1 milímetro longe, pouquinha coisa, mas contanto que fique bem do lado e vai monitorar a temperatura real da placa bem próximo do chipset, tá? Agora o outro truque aqui, pessoal, que só vocês vão estar conhecendo aqui, ó, é colocar essa pontinha aqui desse outro termopar lá do fundo, bem em cima do die do núcleo do chipset, tá? Bem no meio. Ó, vai ficar bem no meio. E ele vai ficar aí, não vai se mexer durante toda a programação, tá? Ele vai ficar bem paradinho aí devido à porquinha que eu coloquei, fazendo uma pressãozinha ali, né? Só para apoiar a pontinha. Se não tivesse essa pontinha, ia ser até difícil colocar lá em cima o termopar. Vocês viram que eu coloquei rapidamente, né? Bom, por enquanto, tudo ok, tá? Vamos ligar aqui a luz ali para acompanhar, tá? Só para dar essa luzinha aqui, só para a gente ver o que acontece durante o procedimento, tá? E tá aceso aqui o LED lá da luz, né? Para iluminar o chipset. E agora a gente vamos dar aqui o start, que é nesse, ó. Pessoal, antes de dar o start, tenham certeza que o cooler do canhão esteja desligado, tá? Se ele estiver ligado, não vai dar certo. Então esse cooler aqui, ó, tem que estar desligado. O cooler do canhão está desligado aqui. Vamos dar o start. Ó, vejam aqui em cima, ó, que não acabou aparecendo aqui, não tá aparecendo a voltagem real da placa. Então a gente dá um stop. Isso às vezes acontece na IR6000, tá, pessoal? Fica aí como uma orientação. Caso vocês deem o power, aqui a temperatura não comece a correr, vocês deem um stop e dá o start novamente. Ó, não foi de novo, tá vendo? Então vocês vão fazendo isso até começar a acompanhar. Olha lá, ó. Viu? Dá o stop, já começou a acompanhar. Então você dá o stop. E agora sim vai ser para valer, porque aqui tá 1, temperatura de programação zerado, e aqui já começou a monitorar. Agora vamos dar o start, tá? Pronto, pessoal, de agora em diante é só ficar monitorando aqui, tá? Vamos monitorar os dois displays. Esse aqui nem tanto do pré-aquecimento, mas esse aqui a gente tem que ficar de olho, tá? Aqui, pessoal, ó, o step significa estágio 1. Como a gente sabe lá na programação, ele vai chegar até 100 graus aqui, tá? E aqui é a temperatura de programação, ó. Temperatura de programação e temperatura real. É a temperatura real que está na placa, tá? E lá no fundo, não vai dar para ver, não tem como eu tirar aquele medidor de lá, porque ele está preso. Mas lá no fundo, tá a mesma temperatura que está aqui, ó, da placa. A temperatura de cima do chipset. Lá tá 21, aqui tá 22. Sempre vai dar uma pequena diferença, mas é onde a gente vai acompanhar. Estágio 1, temperatura de programação, temperatura real da placa, do termopar da máquina. E lá no fundo é a temperatura em cima do chipset, do segundo termopar, tá? Agora a gente só deve esperar o tempo de programação, pessoal. Não tem jeito agora, não podemos mais voltar atrás, tá? Lembrando que para mim chegar nessa configuração aí, pessoal, eu acho que eu usei mais ou menos das minhas sucatas em tirando o chipset, colocando. Isso aí primeiro foi só para aprender a chegar numa temperatura mais ou menos para poder começar a trabalhar em placa de cliente, viu? Eu acho que eu gastei aí umas 15 placas, removendo todos os chipsets que tinham nas placas, tá?
para testar aí, para não estralar chipset. No começo dava altos pipoco por excesso de temperatura, né? E então foi muito difícil, pessoal. Pesquisei muito na net, mas nunca chegava numa temperatura ideal. Sempre chegava no final e dava algum pipoco, soltava componente por baixo da placa, porque o pré-aquecimento esquentava demais, né? A temperatura de cima às vezes esquentava rápido demais e pipocava o chipset, criava bolha no chipset, né? Além da técnica do fluxo que eu mesmo desenvolvi sozinho, tá? Além da técnica do fluxo, que é misturar a pasta Antec, né? O fluxo em pasta Antec com o álcool isopropílico naquela proporção que eu falei para vocês, de 20 ou 25% ou 30%, tá? Então demorou muito para mim chegar nessas configurações aí, pessoal, nesse ponto que eu tô hoje em dia, tá? Mas a partir do momento que eu consegui chegar nisso aí, foi mil maravilhas, tá? É só pôr a placa aqui e correr pro abraço. É como eu falei para vocês. Se o chipset da placa estiver em bom estado, a placa estiver em bom estado, você tem 90% de chance de dar certo o reparo e não dar retorno. Agora, se o chipset estiver no bico do corvo, ou a placa estiver meio oxidada por baixo do chipset, é bem provável de dar retorno, tá, pessoal? Mas não é que o serviço foi mal feito, não. É que a placa já está meia bagunçada mesmo, meia danificada, né? Nesse caso aí, se na terceira tentativa não ficar bom, eu devolvo o dinheiro do cliente, como eu avisei para vocês. Ó, ainda estamos aqui, o primeiro estágio demora mesmo, tá, pessoal? Que é um estágio de pré-aquecimento, tá? A placa ela não pode chegar rápida no aquecimento de uma vez, tá? Para não agredir a placa. Até isso aí também eu tive que desenvolver, tive que estudar muito. Então a placa ela tem que ser aquecida aos poucos, tá? No primeiro e no segundo estágio. Por isso que é 0,40 graus, tá? É 0,40, não é nem meio grau por segundo. Então ele vai aquecer bem levemente, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês. O canhão aqui de cima só vai começar a funcionar mesmo para valer no terceiro estágio. Do terceiro para o quarto. Porque do primeiro para o segundo, quem vai funcionar mais vai ser a resistência lá embaixo de pré-aquecimento, tá? Que é o que vai fazer a placa ficar toda aquecida, né? Para fazer o retrabalho do BGA, né? Fazendo com que todas as esferas do BGA entrem em fusão, derretam, se misturem com o fluxo, se renovem e façam uma soldagem perfeita, tá? Então eu vou dizer para vocês aí que foi quase um ano desenvolvendo essa técnica, tá? Para chegar nesse ponto aí, nesse estágio, um estágio totalmente plausível aí de conserto, tá? Uma técnica aí que 100% confiável, tá, pessoal? Podem fazer, pode ser que dependendo da diferença de estado, né, de clima, vocês tenham que fazer alguma adequação aí nas configurações, tá? Mas acredito eu que possa ser pouquinha coisa, tá? Como eu tô fazendo isso aqui, o tempo que tá hoje é um tempo frio, tá? Tá fazendo um tempo bem frio, inclusive tá até chovendo. Se vocês escutarem alguns estralinhos aí, é da chuva batendo na telha, tá? Eu tô fazendo isso aqui no meu laboratório. Algumas filmagens eu faço no meu escritório, tá, pessoal? E essa filmagem aqui eu tô fazendo no meu laboratório mesmo. Porque eu não consigo levar essa estação, que ela é muito grande, levar para o escritório para fazer uma filmagem. Então tô filmando direto do meu laboratório. Por isso pode ser que apareça um ruidinho a mais aí no vídeo, tá? No áudio do vídeo. Ó, estamos chegando agora aqui, ó, a 76 graus, tá? Esse é o tempo de programação, tá, pessoal? E olha a temperatura que tá lá na placa. A temperatura da placa tá 105 graus, tá? Normal, não se preocupem com isso não. E a temperatura lá no termopar de cima do chipset tá em 95 graus, tá? Subindo para 96. O primeiro e segundo estágio
não tem problema aqui em cima dar muito diferente não, tá? O que importa é os dois estágios finais. Aqui é só o pré-aquecimento da placa. Porque onde o bicho pega mesmo é no estágio 3 e estágio 4, tá? Principalmente no estágio 4, onde você tem que ficar de cima. Acabou o estágio 3, já vem acompanhar aqui a máquina para ficar de cima. 20, 225 graus, dependendo aí do tipo de serviço aí, você já fica acompanhando para desligar. É uma máquina um pouquinho demorada, mas que faz o seu serviço, viu? Ela é meio demoradinha, mas cumpre o papel que promete. Eu não me arrependo de ter comprado ela não. Foi um dinheiro bem investido. No começo eu fiquei meio desanimado, né? Porque eu pensei que, é claro, como todo mundo já deve ter pensado nisso, eu pensei que era um processo mais automático, né? Que era só colocar a placa lá, já ia ter as temperaturas, a configuração tudo pré-definida do fabricante, né? E só correr pro abraço. Mas nada disso, pessoal. Eu tive que penar muito, tive que correr atrás aí, estudar muito, testar muito para poder chegar nessas configurações aí que dê para trabalhar com sucesso, tá? Inclusive eu conheço muitos colegas meus aí, conheço vários colegas que têm assistência técnica e comprou uma máquina dessa e a máquina tá lá parada até hoje que o cara não conseguiu usar, tá? Então toda a ferramenta que você comprar, não adianta que ela não vai se usar sozinha, tá? Você vai ter que estudar aquela ferramenta. É por isso aí esse curso aí que eu lancei, né? Onde eu vou passar tudo em primeira mão para vocês, tudo aquilo que eu já passei, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que deu certo para mim, tá? Bom pessoal, ó, estamos aqui a 100 graus de programação e 140 graus na temperatura da placa. Lá na temperatura em cima do chipset está 120 graus. E a temperatura de pré-aquecimento aqui, ó, a resistência inferior lá, tá 260, tá? A fumacinha que vocês estão vendo subindo ali é do fluxo, tá pessoal? É uma fumaça normal. Vocês sabem que o fluxo, ele solta fumaça quando é aquecido, né? Então não se desesperem. Ó pessoal, partimos para o estágio 2, tá? Agora já é o estágio 2, step 2, estágio 2 ou rampa 2, né? Agora aqui vai até 150 graus aqui na temperatura da programação, tá? Percebam que na placa já está quase 150 graus, tá? Mas por enquanto fiquem tranquilos. Procedimento normal. E lá na temperatura do termopar do chipset está em 130 graus. A gente tem que aguardar, ter paciência nessa hora. Ah, e outro detalhe muito importante, pessoal. No procedimento de soldagem, vocês nunca encostem na máquina, tá? Nunca dê batida nela, nunca mexam nela, para evitar com que sofra alguma fratura, né, a mais lá nas soldas da placa, tá? Pelo amor de Deus, a placa vai estar bem aquecida. Então, caso vocês topem na placa, esbarrem na placa, além de danificar o próprio chipset, eles podem danificar outros setores da placa, tá? Então, muito cuidado. Sempre façam esse tipo de serviço em cima de uma superfície bem firme, tá? E outro detalhe também, não pode ter corrente de ar no local, tá? Se tiver algum ventilador soprando, ar-condicionado ligado, desliguem. Não pode ter corrente de ar nenhum, porque essa corrente de ar vai influenciar em cima da programação da máquina. E aí pode dar tudo errado, tá? Então não pode, no local em que você vai fazer esse retrabalho, não pode ter passagem de ar, tá? Vocês podem ver que a fumacinha levanta para cima, ela não é jogada para o lado, tá? Sinal que não tem corrente de ar aqui. Então se atentem muito a esse detalhe aí. Ó, vemos aqui que chegou a 150 graus, estágio 2, 150, ele já deu uma parada, né?
ele vai ficar aquele tempo programado parado aqui, para depois partir para o estágio 3, tá? E nós estamos aqui a quase 160 graus. Vejam que já não disparou muito a temperatura da placa de pré-aquecimento. Por quê? Porque o pré-aquecimento já está chegando quase no seu limite de aquecer a placa, tá? Por isso que eu falei para vocês não se preocuparem com a temperatura que chega aqui no pré-aquecimento desse outro display. Que aqui a temperatura da resistência, lá na resistência, não na placa, tá? Então aqui estamos nos momentos finais do estágio 2. Está 160 a temperatura real aqui. E lá no chipset 136, tá? Por enquanto normal, ó. Acabamos de passar para o estágio 3, tá? No estágio 3, pessoal, aqui vai a 200 graus, tá? Provavelmente aqui também vai chegar a 200 graus e lá 200 graus no outro termopar lá do fundo. Então aqui já é bom vocês começarem a monitorar a máquina, tá? Até o estágio 2 vocês podem até fazer outra coisa, né? Limpar um cooler, fazer alguma outra coisa, limpar a carcaça. Chegou no estágio 3, já vem para cima da máquina aqui, já começa a ficar de olho nas temperaturas, porque já é um estágio mais delicado, porque do 3 para o 4 é um pouco mais rápido, tá? E no quarto estágio mesmo é atenção total. Total atenção aí. Então estamos quase chegando lá. Se vocês perceberem aqui que o bocal está muito afastado, vocês podem dar uma baixadinha, tá? Eu vou dar uma baixadinha aqui, ó. Pronto. Vamos dar uma baixadinha. Na verdade eu tinha até esquecido ele levantado, pessoal. Eu esqueci o bocal levantado. Mas como tá aqui ainda nos pré-aquecimentos, não tem problema nenhum, tá? E o canhão começa a funcionar praticamente dos 180 graus para lá, tá? Mas na verdade o bocal já tem que estar abaixado desde o começo, tá bom? Então vamos lá, ó. Já estamos em 190 graus aqui a temperatura de programação, tá? E 180, vai chegar a 180 agora a temperatura da placa, do termopar da placa, que está do lado do chipset. E lá no termopar do fundo tá marcando 171 graus, tá? Agora, pessoal, o que vai acontecer? Vai começar a chegar junto aqui a temperatura da placa com a temperatura do chipset, elas vão começar a se aproximar, tá? Ó, vejam que já bateu 200 graus aqui na temperatura do estágio 3 de programação e aqui ainda tá 192. Por isso aquela diferença do HB de 20 graus, tá? Se der 20 graus de diferença, ele vai acionar a resistência de novo para buscar um pouco mais de caloria para chegar na temperatura de programação. Tá? Então podem ver, ó, 196, estamos quase lá. E lá tá 180, tá? Lá na temperatura do termopar do chipset tem 180. É no quarto estágio que o chipset, a temperatura de cima dele, começa a se adequar com a temperatura real da placa, tá? Então por enquanto tá normal. Essa diferença é normal, tá? Ó, 198 e vejam que passamos pro estágio 4. Quase chegou lá, quase bateu os dois. Vamos lá. Muita atenção nessa hora que é o estágio 4, tá? A gente tem que monitorar aqui em cima, tá? Temperatura real da placa e a temperatura real do chipset. Não é a temperatura de programação, é a temperatura real que a gente tem que monitorar. O PV aqui, pessoal, ó, o verdinho. E a lá do chipset, lá atrás, que é o termopar de cima do chipset. Ó, 204 graus. Lá atrás está em 187, 186, 87. Aqui já está em 208. Vejam que está muito diferente, né? Mas no final ele acaba chegando. Por isso que eu deixei os 235 graus. Ó, já está 190 lá atrás. 192.
Temperatura de cima do chipset 194 e aqui já está em 215, ó. 193, 5, 6. Geralmente demora mesmo, pessoal. Tem chipset que demora para aquecer em cima. Ó, vai chegar aqui a 220. Ó, 220 graus. Vamos esperar um pouquinho mais. Vamos esperar mais. $220. 225, pessoal. Vou desligar aqui, ó. Vou desligar 225 e eu vou puxar o canhão de lado aqui e vou ligar o cooler. Ó. Agora é só esperar, tá? No termopar lá do fundo, pessoal, demorou um pouco para chegar, tá? Demorou um pouco para chegar na temperatura. Eu acho que é por causa do frio. Mas como aqui na temperatura da placa chegou a 225 graus, eu não quis arriscar mais, tá? Porque às vezes o silício lá de cima do die pode ter um pouquinho mais de, como é que se diz, de resistência à temperatura, tá? Então 225 graus eu tenho certeza que foi o suficiente para derreter as esferas. Agora, pessoal, ó, pelo amor de Deus, não encostem na placa e nem na estação. Esperem aqui baixar até 50 graus, tá? Para poder vocês manusear a placa. Enquanto não chegar a 50 graus aqui, tá? Vocês não mexam na placa. Ó, lembra que chegou a 225 graus, eu apertei o stop, tá? Apertei o stop. Então cada caso é um caso, pessoal. Nenhuma placa vai ser igual a outra, tá? Placa com chipset AMD de diferentes modelos, cada uma vai ter uma reação diferente no processo. Por isso que não tem perfil 100% certeza justinho para todas as placas. Você tem que acompanhar o final, não tem jeito. Vocês viram que aqui chegou a 225 graus e lá estava chegando a 210. O que ia acontecer se eu deixasse aqui subir mais até 230? Poderia começar a soltar componente por baixo da placa, pessoal. Aí ia acabar condenando a placa, tá? Então nunca deixem passar de 225 graus, tá bom? Mesmo que o outro lá mesmo que o de cima do chipset não tenha chegado a 220 graus ou 225, tá? Mas sabemos que a placa toda não, o setor do chipset ali chegou a 225 graus, o que já é o suficiente para fazer a fusão da solda, tá? E vejam que não deu nenhum tipo de estralo, tá? Não deu nenhum tipo de estralo, não sofreu bolhas no chipset, tá, pessoal? O chipset não sofreu bolhas. Eu vou ver se eu consigo chegar a câmera um pouquinho ali perto, pra gente conseguir dar uma olhada ali em cima. Ó, não sofreu nenhum tipo de bolha. Bom, pessoal, é isso aí. Agora é só esperar a placa esfriar e aí nós vamos remover o papel alumínio, fazer a remontagem, tá? E fazer o teste aí para ver se deu certo, tá?